Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da Revolução Industrial e da consequência direta no plano ideológico desta revolução, que será o socialismo. Preste atenção nessas gravuras. A bomba hidráulica, tear hidráulico, locomotiva a vapor e o barco a vapor. Inventos que vão caracterizar a Revolução Industrial, cujo conceito é uma série de transformações. A energia física se transforma em energia mecânica. O trabalho da manufatura passa a ser feito em fábricas. Esse conjunto de transformações é designado Revolução Industrial. Esta Revolução Industrial tem por berço a Inglaterra. E vamos ter que decifrar por que foi a Inglaterra. Preste atenção no quadro. Inglaterra e as condições que ela possuía para ser o berço da Revolução Industrial. Acúmulo de capitais, mão de obra disponível, um Estado liberal, jazidas de carvão. Acúmulo de capitais, porque a Inglaterra foi a nação que mais se beneficiou daquele processo de acumulação de capitais do mercantilismo. A partir de uma exploração colonial da América do Norte, a Inglaterra se enriquece. Vamos levar em conta ainda o período de Oliver Cromwell, que contribuiu para esse processo de acumulação de capitais. Revolução Gloriosa. A Inglaterra era, no finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, a única nação onde a burguesia ocupava o poder político. Revolução Gloriosa, Estado liberal burguês. Mão de obra disponível, resultante do processo de cercamento, os enclosures, que era a substituição da agricultura pela pastagem. Quando falamos de agricultura, precisamos de um determinado número de mão de obra, pessoas ligadas ao campo. Quando falamos pastagens e cercamos o campo, daí o nome, Lei dos Cercamentos, para colocar as ovelhas, eu não preciso mais de um determinado número de pessoas. Ocorre um êxodo rural. A turma, os exilados, aqueles que perderam a terra, vão até a cidade e vão se transformar em força de trabalho para a indústria. Indústria essa que, no seu primeiro momento, tinha como força motriz o vapor. Daí a importância das jazidas. Por isso que a Inglaterra será o berço dessa Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, esse industrialismo, vai passar por duas etapas. Nós vamos ter a primeira fase da Revolução Industrial, que vai se limitar na Inglaterra, e uma segunda fase, que é a difusão desse processo. Preste atenção no quadro. Etapas da industrialização, a primeira, século XVIII, Inglaterra, onde o capitalismo aqui será concorrencial. Os setores que vão se desenvolver é o têxtil, o siderúrgico e a agricultura agrícola. O uso do ferro e do vapor. E os principais teóricos dessa fase, Adam Smith, A Riqueza das Nações, considerado o pai do liberalismo, defensor da propriedade privada. E Davi Ricardo, que vai defender a tese do salário mínimo. Quer dizer, o trabalhador deveria receber apenas aquele salário que servisse para o seu sustento, auxiliando assim a riqueza da burguesia. No século XIX, um segundo processo de industrialização. Preste atenção no quadro. Segunda fase, século XIX. Difusão, Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos, Japão. Essa fase já é uma fase monopolista, imperialista e desenvolvimento do neocolonialismo. Fase monopolista, porque com a segunda Revolução Industrial não vai haver mais a concorrência. Vão surgir grandes grupos econômicos, cartéis, tipicamente na Alemanha, e trustes, principalmente nos Estados Unidos da América. Grandes conglomerados econômicos com o objetivo de controlar o mercado consumidor e fornecedor. Nessa segunda Revolução Industrial, não usamos mais ferro nem vapor. É o aço e a eletricidade.
essa revolução industrial vai acarretar consequências econômicas, sociais, políticas e culturais. Preste atenção no quadro: consolidação do capitalismo, afirmação do liberalismo, urbanização, questão social, novas ideias. Questão social, porque com a Revolução Industrial vai se constituir as duas principais classes do capitalismo moderno. De um lado, a burguesia industrial, que é a proprietária dos meios de produção, as máquinas, a fábrica. Do outro lado, a classe trabalhadora, o operário, o proletariado, que não é dono de nada, a não ser da sua força de trabalho, que é vendida a baixos preços, que é vendida por preços exploração aviltante. O trabalhador chegava a trabalhar de 16 a 18 horas. É contra esse Estado, contra a exploração de uma classe que produz a riqueza, mas não compartilha da riqueza, que se desenvolvem as ideias socialistas. Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Preste atenção no quadro. So you think you can tell